Salve pessoal! Então hoje eu tô gravando aqui para vocês o segundo vídeo da nossa prova, tá? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do Descartes para vocês, tá? Vou tentar manter esse vídeo em torno de 20 minutos no máximo, não prometo nada, mas vamos ver. Então assim, indo direto ao assunto, o que vocês precisam saber para a prova do Descartes? Eu fiz algumas colocações que na realidade se estendiam a partir de algumas conclusões tiradas na aula sobre humanismo, tá? Basicamente o que vocês precisam ler para essa prova são os dois primeiros livros ali, as duas primeiras meditações das meditações metafísicas, né? E eu tinha tecido alguns comentários a respeito da formação dos argumentos que Descartes vai construindo aos pouquinhos dentro dessa obra. Basicamente o que vocês têm em mãos ali é um conjunto de argumentos estruturados que vão permitir a vocês um questionamento mais profundo a respeito de certas implicações metodológicas. Se vocês olharem lá atrás nos slides sobre humanismo, vocês vão ver que uma das conclusões imediatas que foi tirada daquela filosofia é que começa a existir uma preocupação na transição da filosofia medieval para a filosofia moderna com a verificabilidade de certas afirmações de caráter filosófico. E essas afirmações, elas basicamente têm acoplado a elas o valor verdade. Então elas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. O problema central que começa a aparecer é que na percepção de muitos dos pensadores do período, principalmente do período do início da modernidade, a leitura desses modelos de produção do conhecimento falha em oferecer instrumentos de verificabilidade. Então, a partir desse momento, eles começam a se preocupar mais profundamente com a possibilidade de encontrar instrumentos que permitam fazer essa verificação. O Descartes ele vai basicamente tentar arquitetar, tentar produzir, dentro desse contexto, modelos de verificabilidade. Essa é a grande preocupação que a filosofia dele vai apresentar de alguma forma. As meditações metafísicas, em especial, elas foram construídas com base em modelos que ainda eram herdados, de certa maneira, dessas preocupações anteriores. E aí, em virtude disso, a gente consegue encontrar ainda alguns modelos que pertencem àquele terreno do pensamento medieval. Por exemplo, a noção de uma apoteose, né, de um espaço apoteótico de produção do pensamento. E esse espaço apoteótico de produção, no caso do Descartes, surge daqueles três sonhos que eu comentei com vocês. Então, ou a alucinação e os sonhos, né? Em que ele vai falar, basicamente, ele está basicamente confinado lá na pensão dele, esperando para participar da guerra para a qual ele tinha sido, né, chamado. E ele basicamente vai passar por três momentos ou três estágios ali confinado naquele quarto. O primeiro desses estágios é aquela alucinação em que ele acha que o demônio está tentando matá-lo. O segundo desses estágios é o sonho em que ele volta à universidade, está procurando aquele professor dele, não consegue encontrá-lo porque parece que alguma coisa o empurra para fora do caminho. E o terceiro sonho, que é o sonho em que ele vai procurar as coisas que ele não dominava num tomo que tem todo o conhecimento do mundo, e encontra termos que ele não conhece, daí vai procurar no dicionário de latim e acaba não encontrando esses termos nesse dicionário também. Então esses três sonhos, na realidade, vão costurando aos poucos o quadro de percepções que ele tem para ele poder montar as teorias dele dentro das meditações metafísicas. E aí as meditações elas começam na realidade com um questionamento um pouco mais profundo a respeito do grau de confiabilidade que ele pode obter quando ele está analisando os espaços de produção do conhecimento. E a primeira premissa da qual ele parte é que a percepção tende a ser o espaço mais central da organização do conhecimento. Veja, de novo a gente está vendo autores partirem de premissas aristotélicas, questionando a validade dessas premissas. Basicamente quem dizia que a percepção era a base para a formulação do conhecimento era Aristóteles, né? E agora ele vai questionando esse modelo, ele vai tentar descobrir jeitos, estratégias de fundamentação de certezas, de modo que ele não precise, que ele não tenha mais nenhum espaço de dúvida. A hipótese que ele levanta é a de que se ele encontrar uma certeza, só uma certeza, com a qual ele consiga trabalhar de modo axiomático, ou seja, já pressupondo que essa certeza tem validade, para ele já está bom. Tá? E notem que eu estou usando o termo certeza e não verdade. E aí ele começa a desconstruir a noção da percepção como fundamento da produção do conhecimento. A primeira coisa que ele vai fazer então é tentar mostrar que a percepção é falível. E para mostrar isso ele usa aquele argumento que nós chamamos lá didaticamente de argumento do sonho.
como é que funciona o argumento do sonho? O argumento do sonho basicamente vai dizer para nós que quando um sujeito está sonhando, quando uma pessoa está sonhando, ela, dentro do sonho dela, pode ser que ela tenha um sonho tão real que esse sonho acaba enganando a sua percepção, acaba enganando seus sentidos e criando uma percepção falsa de mundo. Enquanto a pessoa sonha, ela não se liga que ela está sonhando. Mas a partir do momento que ela acorda, ela pode perceber que estava sonhando, ela percebe que estava sonhando, e por isso ela percebe basicamente que todo o processo que ela tem ali é um processo de alucinações contínuas. E esse processo de alucinações contínuas acabou sendo forte o suficiente para tapear a percepção. E aí ele vai dizer, olha, se a minha percepção pode ser tapeada por um instrumento tão simples quanto um sonho, quem dirá o que mais ela vai me levar, ao que mais ela vai me levar como contexto de conclusões errôneas e equivocadas. E aí, basicamente, a percepção edificada ela é construída ao redor dessa noção inicial. Se a gente for trabalhar as escalas continuadas que vão sendo produzidas além desse primeiro impacto, a pergunta que ele vai fazer na sequência é a seguinte: já que eu não posso mais confiar na percepção, como é que eu sei que agora que eu supostamente estou acordado eu não estou sonhando? E a primeira resposta que ele dá para nós é super importante porque ela vai alinhar todos os processos de verificação posteriores. Ele diz assim: eu sei que eu não sonho mais porque, em comparação ao sonho que eu sonhei, isso que eu vivo agora certamente é muito mais real. E, portanto, ele entende que para que a gente consiga construir um espaço de falseabilidade dos critérios de construção da certeza, é necessário ter um estado de comparação. Nesse exato ponto, ele começa a construir, em âmbito hipotético, em âmbito teórico, tudo aquilo que ele entende como funcionamento interno da dúvida. E ele vai dizer assim para nós a partir de agora: olha, eu sei que eu posso duvidar do sonho. E eu posso duvidar do sonho porque existe um estado mais próximo da realidade, que é justamente esse real que está mais próximo do real, né, que é essa realidade com a qual eu vivo, só para diferenciar os termos. E essa realidade que acaba tendo mais densidade, ela serve como um ponto mais próximo dessa perfeição. Por conta disso, ela me permite uma comparação, e a comparação mostra falha dentro do contexto dessas condições irreais que tapearam a minha percepção em um determinado momento. Em outras palavras, ele vai dizer para nós o seguinte: primeira regra para eu produzir pensamento verificável, duvidar. Segunda regra, a dúvida só aparece se eu tiver condições mais perfeitas para comparar com o estado, com as condições que são colocadas em dúvida. Portanto, se eu coloco o sonho em dúvida, né, e vejo que ele é um sonho, é porque a realidade está mais próxima da perfeição e me serve de estado de comparação. Basicamente, aqui ele começa a teorizar sobre a dúvida. E ele passa a entender, então, que a tarefa principal dele é duvidar de todas as coisas, tanto quanto possível, até que ele consiga esbarrar num ponto que é definitivo e que não cede à própria dúvida. Desculpem. E aí, a partir desse momento, ele começa a trabalhar em escala dúvidas sobre dúvidas. O argumento do sonho, portanto, ele potencializa a apropriação da falibilidade, ou argumento de falibilidade da percepção. E aí, quando ele passa para esse segundo argumento, ele vai dizer para nós o seguinte: note que a percepção é tão falha que ela me permite, inclusive, tentar desfazer certos equívocos e certos enganos que estão acontecendo ao meu redor. Quando ele faz a transição para esse segundo argumento, a questão central que ele coloca é a seguinte: ele tenta de alguma maneira mostrar, em primeiro lugar, que a relação que ele trava enquanto sujeito observador com o objeto observado já elimina a possibilidade de obtenção de dados objetivos do próprio objeto. Isso porque o próprio objeto, na maneira como ele se dá, ele sofre transformações, e as suas transformações podem trazer a questão da dúvida, demonstrando um abalo da percepção. Em outras palavras, não basta apenas usar meus 5 sentidos para tentar resgatar alguma verdade. Para intensificar esse argumento, ele vai utilizar principalmente 2 exemplos. O primeiro desses exemplos sendo o exemplo do favo de mel. Ele vai dizer lá pelas tantas: olha, um favo de mel tem que natureza? Eu sei que ele é cera, basicamente, alocada em certo formato. Se eu derreto, vira uma massa. Se eu uso essa massa para fazer velas, ela vira outra coisa. E assim vai. A transformação que é sofrida mostra que a forma não carrega consigo determinadas qualidades essenciais. Talvez então a substância, mas ele pensa assim: se a substância pode ser transformada e é mutável, ela guarda então a memória do que ela foi, guarda em si
a potência do que virá a ser, o que isso me diz a respeito do objeto? Tecnicamente nada. Então deve ser a finalidade que define. Veja que ele está criticando de novo Aristóteles, né? Deve ser a finalidade que define. A finalidade do favo é diferente da finalidade da vela, que é diferente da finalidade ou do alcance finalístico da massa de cera. Fala, também isso muda com o passar do tempo, então não me diz nada que seja definitivo. E assim ele vai estendendo a argumentação dele, dizendo assim, olha, mais do que isso, suponha que eu vá moldar esse negócio com minhas mãos. A própria realidade que está alocada sobre as minhas mãos, ela basicamente me diz que é a percepção que determina que minhas mãos são minhas. Mas na realidade, esses dados sensoriais que alcançam a minha concepção de mundo são também falíveis. Eu só posso dizer que são minhas mãos porque estão ligadas ao meu corpo, mas o meu corpo nada mais é do que um agarre a esses 5 sentidos, e portanto eu também posso duvidar do que ele tem a me oferecer. E quando ele alcança esse grau total de dúvida, ele já eliminou 2 pontos centrais da argumentação dele. Primeiro, o ponto que colocava a possibilidade de qualidades essenciais no objeto. Segundo, o ponto que determina que a percepção pelo menos estabelece a própria identidade do corpo do indivíduo. Esses 2 elementos foram eliminados e eram pressupostos de filosofias anteriores, sobretudo na Idade Média. E aí ele vai mais além e diz assim, tá, mas quem é que disse, então, eu posso descartar todos esses elementos como incertos, e aí eu me reduzo ao pensamento. Mas quem é que disse, então, que o pensamento, e agora a gente entra no tal do argumento da falibilidade do pensamento, quem é que disse que o pensamento em si não é enganoso? Como é que eu posso saber, por exemplo, que a matemática não é enganosa? Por que ele faz essa pergunta? Porque ele entende que se o espaço me engana através da percepção, existe uma força redentora na razão que vai utilizar os mecanismos matemáticos, os mecanismos da matemática, para tentar redimir os problemas que são criados pela percepção. Então pensa, por exemplo, eu observo o espaço que está ao meu redor e eu sei que essas dimensões que estão colocadas para a minha percepção, elas atacam a minha percepção, mas elas não são exatas na maneira como eu vou lidar com elas. Porque eu não consigo, de certa maneira, ter a noção exata, a noção clara das comparações que eu estabeleço, a não ser que eu use números, que eu use medidas. Só que quando ele reduz o problema também para essa falibilidade do pensamento, falseia-se também a concepção possível de que números, cálculos, relações, que a própria geometria, sejam eles colocados dentro de um contexto fundamental. E esse contexto fundamental seria justamente o de me dar certezas. Ele vai dizer assim, quem foi que me disse que 2 mais 2 são 4? Quem disse que isso não é falseável? Quem disse que a própria geometria não é falseável? E agora ele tenta reduzir esses elementos ao núcleo propriamente dito do pensamento. Ele já não consegue mais superar nem sequer a barreira de falibilidade dos pensamentos desenvolvidos, sem que antes ele alcance uma certeza sobre o próprio pensamento. E nisso ele vai fazer uma redução final dentro desse argumento. E a redução final dele é a seguinte: se eu duvido do próprio pensamento, vai chegar um ponto em que, para duvidar de tudo, eu devo duvidar inclusive da própria dúvida. E quando eu duvido da própria dúvida, o estado fundamental de dúvida colocada, ele já posiciona para mim uma contradição inerente a esse modelo. Se eu duvido da própria capacidade de duvidar, ao mesmo tempo eu confirmo a capacidade de duvidar, e por isso eu posso partir da certeza de que eu duvido. Ora, para duvidar, eu só preciso exercer o meu pensamento. A dúvida vem do pensamento. A dúvida é colocada como falseabilidade possível de certas afirmações. Então eu dependo do pensamento em pelo menos 2 vias. Primeiro, a dúvida é um pensar. Segundo, a dúvida deriva de pensamentos arquitetados e construídos em cima das incertezas que me cercam. Por conta disso, a dúvida, nesse sentido, ela promove uma contradição performativa quando recai sobre si mesma. E o modelo específico dessa contradição performativa demonstra que a dúvida em si existe. A dúvida existe. Por conta da dúvida, certamente o pensamento existe. E por conta do pensamento, há algo certamente que pensa. Duvido, penso e, portanto, sou. Então, penso, logo sou. Ou penso, na tradução mais comum, logo existo. Esse princípio, que é o princípio do cogito, basicamente vai estruturar, dentro do seu contexto fundamental, a possibilidade de um enlace da dúvida como certeza fundamental, como certeza básica, que me permite construir pensamentos posteriores. E a partir daí eu passo a ter parâmetros fundamentais e organizados, que então determinam a retidão do pensamento e redimem a própria razão como elemento fundamental de organização
do conhecimento. Desculpem. E aí, a partir desse momento, nós podemos começar com a última consideração dele. Então, veja, a gente tem até aqui 3 argumentos. O argumento do sonho, o argumento da falibilidade da percepção e o argumento da falibilidade do pensamento. Dentro do contexto desses argumentos, eu chego à ideia de uma dúvida, e essa dúvida basicamente se reitera. A partir daqui, a gente estabelece como parâmetro central para a produção de conhecimento em caráter epistêmico, ou seja, em caráter de certeza, nós partimos do pressuposto de que a dúvida deve abarcar tudo, que ela pode e deve abarcar tudo. Pode, porque é possível falsear todas as instâncias de verificabilidade de todas as proposições produzidas sobre algo, sobre qualquer coisa. Isso significa que nós temos uma dúvida de caráter hiperbólico, que ele vai chamar de dúvida hiperbólica. Devo, porque a atitude daquele que busca a certeza sobre as afirmações elaboradas é, ao mesmo tempo, aquela que deriva de um estado de consolidação desse espaço através do exercício repetido dessa dúvida sobre todas as instâncias. Agora a gente pode voltar lá no comecinho. A gente falou que existe, para que você possa duvidar, a necessidade de estabelecer um estado de comparação entre aquilo que é imperfeito e aquilo que é mais perfeito. Do sonho para a realidade a gente já sabe o que é imperfeito e o que é perfeito. Agora, como é que eu comparo a realidade, consigo encontrar fissuras e falhas na percepção e até mesmo falhas no pensamento às vezes? Essa é a grande questão. Para ele fazer esse esclarecimento, ele vai tentar demonstrar que existe um modelo mais perfeito ainda, portanto mais próximo do real em si. Lembrem que eu coloquei para vocês uma distinção terminológica, realidade como sendo a representação do real e real como sendo aquilo que aparece apenas como interrupção das construções fantasiosas que a percepção e a razão processam. Então, dentro desse contexto, nós podemos dizer basicamente que a arquitetura específica dessa comparação vai partir para esse universo mais perfeito que o próprio real, que a própria realidade, perdão. E esse universo que está encaixado na dimensão do real vai aparecer para ele na figura de Deus. E aí ele pensa assim, bom, se eu tenho que duvidar de tudo, eu também tenho que duvidar da existência de Deus. Uma pausa rápida aqui. Lembrem que eu falei para vocês que o Descartes era católico e que grande parte do pensamento dele acaba sendo produzida também em razão da fé dele. Ele é um autor um pouco estranho nesse sentido, porque ele ainda não passou por uma dissociação completa daqueles termos e daquelas noções que estão vinculadas à teologia. Aliás, nenhum racionalista da época passou por essa depuração completa. Ele simplesmente reposicionou o argumento legitimador de Deus, né? Todos eles acabaram passando um pouco por isso. No caso do Descartes, esse reposicionamento vai acontecer da seguinte forma. Ele crê, mas a partir do momento em que ele começa a fazer filosofia, ele entende que, por conta da natureza propriamente dita, da dúvida hiperbólica, ele obrigatoriamente tem que duvidar de Deus. E aí ele duvida da existência de Deus, e ele vai dizer, bom, e agora, como é que eu faço? Porque eu sei que a perfeição plena está em Deus, sem essa perfeição plena não pode haver dúvida, e portanto eu nem sequer poderia chegar ao ponto de duvidar dele. Tudo bem. E aí ele coloca essa dúvida hiperbólica em cima do modelo da existência de Deus. E agora ele precisa responder a pergunta, será que Deus existe ou não? A primeira resposta que pode ser oferecida para essa questão é justamente essa resposta falível, essa resposta meio tautológica. Como eu posso duvidar, é evidente está que tem algo mais perfeito. É dúbio, né? No mínimo é frágil essa resposta. Então ele vem com uma segunda, que não é muito mais forte, mas que revisita alguns dos textos que ele certamente leu anteriormente e que tem traços argumentativos de um Aristóteles inserido num contexto religioso. Ele vai dizer assim, olha, é mais ou menos parecido com a leitura que Spinoza faz nesse sentido, né? Seria dizer que aquilo que tem atributos que entram em consonância, atributos harmônicos, demonstra a sua existência em sentido racional. E ele vai tentar buscar elementos de incoerência nesses estados de perfeição. E vai dizer assim para nós, eu sei que Deus é todo-poderoso, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, então ele sabe tudo, conhece tudo. E se ele sabe tudo e conhece tudo, então ele guarda, para além das certezas que eu posso construir, a verdade mais profunda das coisas. Também sei que, sendo perfeito, Deus há de ser supremamente bom. Se Deus é supremamente bom, perfeito, conhece tudo, tem a verdade e tem todo o poder do mundo e criou, portanto, todas as coisas, então eu sei que Deus há de querer que eu tenha essa verdade em mãos. E aí, a minha pergunta fundamental é, por que é que Deus, afinal das contas, não me deu essa verdade de cara? Ele vai dizer assim, então, ou bem Deus não é todo poderoso, ou ele não tem essa verdade, ou tendo a verdade não quer dividir comigo. Então eu posso escolher entre um Deus que não é todo poderoso,
um Deus que não tem a verdade, que desconhece certas coisas, ou então um Deus que é literalmente cruel, que é o ponto em que ele vai focar. Se Deus tem a verdade e tem poder e não quer que eu veja a verdade, esconde a verdade de mim, então ele é cruel. E ele vai dizer assim, não, mas não pode ser, eu tenho que lembrar que eu consigo duvidar. Então essa realidade mais perfeita está lá. E essa realidade mais perfeita acaba projetando para mim, dando para mim, entregando para mim, dentro do contexto específico da expressão desse Deus, acaba entregando para mim a verdade de um certo jeito. Ele vai dizer assim, nós partimos do pressuposto, na realidade, de que Deus quer muito que eu tenha a verdade. De fato, ele quer tanto que eu tenha a verdade que ele me deu os instrumentos para obtê-la. É como se houvesse, então, um gênio maligno, lembrem-me desse termo, um gênio maligno, que instancia, que interrompe a minha caminhada para a verdade, me impede de alcançar a verdade. E Deus é tão bondoso que ele entende isso e ele constrói para mim um caminho para que eu consiga contornar as dificuldades que esse gênio maligno propõe, que esse gênio maligno me dá. E, basicamente, o caminho que ele oferece é o caminho da dúvida. Ele me permite, então, duvidar, para que, na dúvida, eu consiga contornar os enganos desse gênio maligno e consiga alcançar a verdade que ele quer tanto me oferecer. Certo? Tem uma série de digressões possíveis aqui. Eu não quero entrar em grandes detalhes, porque o que vocês precisam para a prova está mais ou menos circunscrito dentro desse contexto. Tem algumas observações que eu quero fazer aqui, no entanto. Pensem que esse contornar que está sendo proposto por ele está sendo determinado por atributos que são harmônicos. Em Spinoza, a leitura é um pouquinho diferente. O Spinoza vai falar, quando ele escreve a ética dele, que tudo aquilo que não tem atributos contraditórios automaticamente demonstra a sua existência. E ele vai pegar a onipotência, onipresença e onisciência de Deus, dizendo que uma coisa é derivada da outra. E ele encerra o argumento dele por aí. Descartes tem uma leitura um pouco diferente, ele vai partir de certas bases tautológicas. E percebam que ele não consegue assimilar a demonstração racional em seu estado completo. Ele só demonstra a coerência da existência divina em certa medida, e em cima dessa coerência, ele entende esses dados como suficientes para a criação do espaço de dúvida. Sendo Deus, portanto, o terreno mais perfeito, a dúvida consegue alcançar certo patamar, mas ao mesmo tempo em que essa dúvida tenta alcançar o patamar divino, ela se revela em suas duas grandes dimensões, lembrem bem disso. Ou bem a dúvida, desculpem, é colocada globalmente sobre os estados de realidade que atacam a minha percepção ou permitem construir o meu pensamento, como acontece com o sonho, por exemplo, ou bem ela aparece em determinados momentos, denunciando equívocos e justamente fissurando esses discursos através da emergência do real, que é o que acontece na realidade que nos cerca. Tá? Basicamente, quando eu tento usar essas duas estratégias com relação à figura de Deus, a dúvida global falha porque a própria dúvida demonstra a existência do perfeito como contraste. Então ele resolveu, tecnicamente, na mente dele, ele teria resolvido esse primeiro problema. O segundo, que é duvidar de aspectos específicos, imaginando que há um mais perfeito que o perfeito, também fracassa porque ele entende que há uma realidade harmônica e, portanto, um conjunto de certezas que estão colocadas de forma coerente para ele. Perdão, que está colocado de forma coerente para ele. Né? E, portanto, nesse sentido, a gente consegue entender finalmente que ele tenta resolver os dois pontos abertos do pensamento dele. Um problema surge disso. Basicamente, todas as vezes que você parar para pensar nesse estado fundamental de dúvida, você tem necessariamente que partir daquilo que ele vai chamar de uma crença fundamental. Ou seja, ou bem você adere à crença de que existe esse estado mais perfeito, não precisamos chamar de Deus, até porque ele foi apropriado pela razão e entrou em um outro estado, em outro jogo de deposições. Eu poderia substituir Deus por verdade aqui nessa linha de raciocínio. Ou bem, eu abandono a crença e por abandonar a crença eu desmonto a teoria inteira. Veja, nesse contexto, pode ser, eu tenho respostas possíveis para a pergunta original que ele faz com relação a esse estado de perfeição, a Deus, a verdade ou o real. Né? Será que existe? Eu posso dizer não, não existe. E se eu disser que não existe, a teoria inteira desmorona. Porque não existindo, não há o mais perfeito para comparação, não há dúvida, a dúvida tem que ser falseada, a dúvida como atitude é falseada e tudo se desmonta. Agora, a partir do momento em que eu respondo sim, existe, eu também crio um filtro que, de certa maneira, deteriora e cria fissuras na teoria, já que esse filtro vai me permitir colocar em dúvida, sem dúvida alguma, né? Desculpem o trocadilho, mas vai me permitir colocar em dúvida, vai me permitir criar determinadas certezas, mas ao mesmo tempo me impede de lançar a dúvida em seu sentido universal. Ele pode também responder, ele pode seguir um terceiro caminho, dizendo eu não sei. Se ele disser que ele não sabe, a teoria dele fica em aberto. Tá? Então, assim, particularmente a interpretação que eu ofereceria seria a seguinte:
Ele, enquanto homem de fé, acredita. E por sua crença ele potencializa o exercício da filosofia. Agora, a partir do momento em que ele exercita o seu filosofar, ele mostra a incompletude desse exercício filosófico perante o universo de construções metafísicas, como se sempre houvesse algo que permanecesse sem resposta. E aí, por conta disso, uma necessidade de continuar o exercício filosófico, mesmo que ele esteja abalado em seus fundamentos. Como eu brinquei com vocês em sala falando, todas as manhãs ele duvida como bom filósofo, passa o dia em seu labor filosófico tentando duvidar, tentando desconstruir, tentando apresentar e expor essas dúvidas para tentar organizar e construir algo depois desse primeiro impacto de desconstituição que vai levar ao método analítico sintético. E no final do dia ele necessariamente tem que colocar os joelhos, plantar os joelhos no chão e tem que voltar a crer para que a filosofia dele se sustente e para que ele se redima também como homem de fé. Então são dois universos que estão separados, mas que ao mesmo tempo acabam entrando de alguma forma em choque. Tá? Então seria mais ou menos isso. O que é que vocês precisam saber então? O argumento do sonho, o argumento da percepção, da falibilidade da percepção, argumento da falibilidade do pensamento, dúvida hiperbólica, crença fundamental, construção das certezas, posição da verdade, a questão da dúvida hiperbólica aplicada sobre a existência de Deus, né? E como se dá a resolução desse processo. Lembrem bem dessa última parte, que é bem provável que eu pergunte ou a questão da dúvida hiperbólica ou a questão da existência de Deus dentro de uma questão discursiva, tá? Pedindo para relacionar com os termos real e verdade. Então vejam bem aqui na revisão e deem uma revisadinha no caderno, nos textos e assim por diante. Sobre Descartes seria mais ou menos isso. Eu volto logo mais, né, na sequência com um com um vídeo sobre Grotius, tá? Então fiquem atentos aí. Ele deve ter, acho que tem uns 26, 27 minutos, ficou mais ou menos igual ao primeiro. É mais ou menos isso, tá ok? Qualquer coisa estou à disposição. E é isso aí, pessoal. Sucesso para vocês e um abraço.